Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias, e mantas de Elias, e todas essas coisas assim. Nós somente ensinamos a palavra de Deus, vê? Isso é o que ele disse. Veja, nós temos todo tipo de Elias e aquilo de Elias, o que é tolice. Isto é, nós sabemos disso. Isto é, eu não estou falando sobre isso. E você que tem mente espiritual entende, veja, está tarde, a hora está ficando tardia, e não se pode colocar isto totalmente nesta fita, naturalmente. Agora, a promessa nos últimos dias. Agora, se Jesus disse em Mateus, eu creio, o 11, capítulo 6, ou capítulo 11, não, é o capítulo 11, por volta do versículo 6, quando João enviou os seus discípulos ali para ver se ele verdadeiramente era ele. Jesus disse: quem saístes para ver? Um vento, uma cana que é agitada pelos ventos? Saístes a ver tal e tal? Ele disse: ou fostes ver um profeta? Ele disse: muito mais do que um profeta. João era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do concerto. E ele disse: se pudeis dar crédito, é este aquele do qual é falado pelos profetas. Eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Agora, isso é em Malaquias 3, não Malaquias 4, porque o Eliseu que havia de vir em Malaquias 4, a terra havia de ser queimada com calor ardente, e o justo havia de no milênio caminhar sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Portanto, não é aquele, está vendo? Agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio em João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca os vir novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. E então o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio. E o mundo sob o sexto selo para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-la totalmente de novo e produzir um brilhante e novo milênio para a era que há de vir. Quando nós vemos todas estas grandes revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino, Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva. E então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus! Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Não diga: bem, glória a Deus, nós gritamos, aleluia, nós cantamos. Isso não é isso aí. Eu sou um missionário. Eu tenho ido 7 vezes praticamente por todo o mundo. Está vendo? Eu tenho visto pagãos, demônios e tudo mais dançar e gritar. Eu tenho visto todos os tipos de manifestações carnais. Isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Amém, glória. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço e levantando a cabeça, ou o corpo. O diabo não pode suportar isto. Essa é a razão por que estes reinos ecumênicos estão se estabelecendo.
Essa é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão pela qual ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. Glória! Você pensa que eu estou fora de mim? Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu que vivo, mas Cristo, a palavra vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Não minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isto e aqui está. Ele disse que estaria aqui e aqui está. Nós temos a resposta a ele. Cristo está ressuscitado e tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, ele deu essa carne, isso e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne ser redimida, para que Deus, nesta carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como ele o fez naquele dia. Glória! Você está vendo isso? Oh, que coisa! Quando eu posso parar? Notem isso. Então, nós permanecemos justificados na presença de Deus, como uma gota de tinta pingando dentro de um barril cheio de alvejante. Você nunca mais encontrará a mancha da tinta. Ela foi para algum lugar, nunca voltará novamente. E quando o homem é verdadeiramente redimido, essa semente predestinada que vê isto e aceita isto, seus pecados são aniquilados, isto se foi, está separado, isso tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo e é para nunca ser lembrado. Deus esquece isto e ele permanece como um filho e filha de Deus na presença de Deus. Amém e amém. Agora nós somos os filhos de Deus, não nós seremos, nós somos. Agora nós estamos redimidos. Nós temos a resposta a Satanás. Deus tem vindicado a si mesmo. Deus prova a si mesmo para a sua promessa neste dia. Aleluia. A liderança está aqui. Amém. Cristo, o Senhor ressuscitado, está aqui no mesmo poder de sua ressurreição que ele sempre teve, manifestando a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo. Essa é a razão pela qual, quando este homem assentado aqui caiu morto outro dia, assentado aqui, nós podemos dizer: volte vida, porque o Espírito Santo assim o disse. Por isso é que pôde se fazer aquele bebezinho ali no México, que estivera morto por quase 15 horas, quando a visão veio e disse: chame-o de volta à vida. E disse que o bebezinho viva. E o bebê sobre o qual os médicos escreveram uma declaração morreu às 9 horas daquela manhã e às 11 horas daquela noite voltou à vida, está vivendo hoje. E é isto? Não aquelas pessoas. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão pela qual o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e a sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus. Até mesmo levando o seu nome. Seu nome é Jesus, ungido. A razão pela qual ele se chama Jesus, ele é ungido. É o corpo ungido de Cristo provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou. E aquele corpo redimiu a tudo isto. Estes corpos. E através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação, indo para o reino. Ressuscitado, pagou o preço. Nós estamos redimidos. Deus tem provado isto, vindicado isto. Está vendo? E nós permanecemos justificados em Cristo diante dele. Porque ele não pode pronunciar juízo, pois ele já tem julgado esse corpo do qual eu sou uma parte. Porque, como eu sou uma parte disto, aqui está isto, e isto está em mim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, então o que disserdes, pedireis ao Pai qualquer coisa em meu nome, isto será feito, porque ela está ali.
justificados. Glória a Deus. Oh, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso, porque aí está você, aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido, oh que coisa, justificados aos seus olhos, porque nós somos justificados, nós somos sua vitória, a igreja é sua vitória. Nós surgimos nesses últimos dias com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória. Ele morreu para este propósito e nós somos prova de sua vitória. Amém? Quando nós o vemos descendo e vivendo no meio da igreja, essa é sua vitória. Mostra que ele não pôde mantê-lo na sepultura, tampouco podem eles nos manter. Isso é correto. E nós já estamos potencialmente ressuscitados, porque nós temos ressuscitado da morte, incredulidade em sua palavra, dos credos denominacionais, para uma palavra eterna do Deus eterno, a qual é Ele próprio, operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. E é isto, esta mesma palavra, nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Desse modo, essa mesma palavra se move desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima, para dentro do corpo, vindicando que eles são um. Eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito. Está vendo? Amém. Como você sabe disto? Dá o mesmo testemunho, mesmo fruto, mesma palavra. Veja, manifesta a Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo livro. Amém. Os mesmos sinais. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Oh, aleluia, que coisa! Note, a palavra vindicada em seu corpo é sua própria vitória e a razão de sua morte. Veja a morte, não no espírito. Quando ele morreu, ele somente morreu na carne. Seu espírito foi ao inferno, pregou para as almas em prisão. Está isso correto? Sua carne apenas morreu. Então ele a ressuscitou e a vivificou. Vivificar significa tornar vivo sua carne, que era seu corpo. E essa é a palavra. Ela tem estado morta por anos, porém ela gradativamente começou a vir na reforma e agora ela está de pé. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e tirar aqueles ossos secos e lhe mostrar. Ele disse: poderão viver estes ossos novamente? Ele disse: profetiza. Como pode vir a profecia? Somente através do profeta. É a palavra do Senhor. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. E nervos, pele, vieram sobre eles. E eles se levantaram num poderoso exército e começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus! Isso é Ele, a vitória. Os resgatados do Senhor virão a Sião, então com alegria. Em todos os seus santos montes, nada fará mal, nem destruirá. Sim, Ele prova a sua vida de ressurreição, então, enquanto Ele se vindica. Ela, a noiva, é independente de todas as outras. Ela é uma mulher independente, uma grande ave de várias cores que é diferente de todas as outras. Você se lembra na Bíblia com respeito a isso? A grande ave de várias cores, porém, ela tinha o seu nome, ela tinha a sua vida. Como eles salpicavam a ave? Ambas eram brancas, então eles arrancavam a cabeça de uma ave e deixavam escorrer todo o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada com sangue vermelho, e ela batia as suas asas deste modo, e o sangue clamava: Santo, 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 enquanto banhava o chão. Deste modo, Cristo, o macho morto, colocou seu sangue de sua vida dentro de nós, levando o seu sangue, clamando: Santo, Santo, Santo seja o Senhor. E uma ave de estranha aparência,
Seguramente que é. Porém, a noiva é identificada por ele e ela é independente de todas as outras. Mantenha-te somente para ela enquanto ambos viverem. Mantenha-te somente para ele, a palavra. Nenhum adultério, nem um sinal de denominação, nem um sinal de credo, nenhum adultério de modo algum. A palavra e ele somente. Sobre Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todos os outros terrenos são bancos de areias movediças, disse Ed Perronet. Isso mesmo, Cristo, a palavra,